Olá pessoal, nós vamos agora dar início ao nosso último tópico do edital. Não o último no sentido de ser o último que aparece lá, porque conforme nós já havíamos comentado e combinado em encontros anteriores, eu mexi um pouquinho na ordem do edital. Lembra que lá no início eu falei com vocês que ia dar tempo de a gente trabalhar todo o edital. Ó, que bom que deu tempo, tudo tranquilinho. Mas eu também comentei com vocês que por uma margem de segurança, eu iria mexer um pouquinho na ordem do edital, trabalhando primeiramente aqueles tópicos considerados mais difíceis, os mais temidos e até mesmo os mais cobrados, porque na pior das hipóteses, se não desse tempo, o que não aconteceu, ainda bem, mas se não desse tempo de nós trabalharmos todo o edital, nós iríamos trabalhar os tópicos mais difíceis, né? Aqueles em que, de modo geral, o aluno precisa mais da ajuda do professor, como é o caso da análise sintática, os conceitos lá da oração, né? Aquela questão de coordenação, subordinação, crase e por aí vai. Os tópicos mais tranquilos, como acentuação gráfica, ortografia, que envolve um pouco mais de leitura, de memorização visual, enfim, esses tópicos a gente deixou para o finalzinho, porque se fosse o caso, daria para o aluno trabalhar sozinho. Mas não foi preciso, né? Nós conseguimos vencer todo o edital, então de todos os tópicos que aparecem lá, faltava apenas um para nós trabalharmos. Este um ele vai gastar um pouco mais de uma aula, mas nós vamos começá-lo agora. Então comigo na tela, vamos ver que tópico é esse, pessoal. O tópico então que faltava no nosso edital e que vamos vencê-lo agora, chama-se classes de palavras. Nós já havíamos comentado em aulas anteriores que existem na língua portuguesa ao todo 10 classes de palavras. Então eu sugiro que você já pegue o seu material aí, onde tem lá classes de palavras, já coloque entre parênteses o númerozinho 10, tá? Então vamos colocar esse número aí entre parênteses. A prova não vai te perguntar quantas classes de palavras existem, mas é interessante que você saiba que existem 10 para facilitar o seu estudo, a sua organização aí, tranquilo? Então, classes de palavras na língua portuguesa são 10. É interessante também, pessoal, a gente lembrar que classe de palavra, que é a expressão que apareceu no nosso edital, é sinônimo, então vamos pôr um sinalzinho de igual aqui. Também podemos chamar as classes de palavras de classes gramaticais, justamente porque são estudadas pela gramática, né? Classes gramaticais. Ou ainda, pessoal, classes morfológicas. Porque, gente, nós temos na morfologia, que é uma das partes da gramática, então uma das partes da gramática, além da análise sintática que a gente trabalhou, nós temos a morfologia e um dos tópicos, um dos objetivos da morfologia é justamente estudar as classes de palavras, as classes gramaticais. Então, classes de palavras, classes gramaticais, classes morfológicas, tudo isso é sinônimo, nós temos 10 ao todo. É importante a gente mencionar isso porque vamos supor que o enunciado traga lá assinale a alternativa na qual a classe morfológica foi incorretamente classificada. O aluno pode pensar, nossa, o que é classe morfológica? É uma classe de palavra, é a mesma coisa, tranquilinho? Então, na telinha, nós vamos relembrar quais são as 10 classes de palavras. Vocês vão observar que eu coloquei na cor vermelha as 10 classes existentes. Então, antes de eu falar um pouquinho de cada uma delas, nós vamos dar uma pincelada, uma passada rápida aqui em todos os slides, só para vocês visualizarem na cor vermelha as classes gramaticais, então. Olha lá comigo, substantivo é uma classe de palavras, adjetivo é uma classe de palavras. Então, seguindo, advérbio, artigo, pronome, numeral, verbo, conjunção, preposição e interjeição. Então, vamos recontar aqui de trás para frente. 1, 2, 3, 4 nesse slide. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Então, pessoal, essas são as 10 classes gramaticais, 10 classes de palavras, 10 classes morfológicas que existem na língua portuguesa. Substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, pronome, verbo, numeral, interjeição, preposição e conjunção. Belezinha? Agora, o que nós vamos falar? No nosso edital, quando apareceu esse tópico lá, classe de palavras, ele direcionou o nosso estudo. Ele facilitou a nossa vida dizendo, dentro das classes de palavras, o que seria necessário o candidato saber? Primeira coisa, tinha lá, classificação. Então, gente, quando a gente fala em classificação, é a subdivisão. Dessas 10 classes de palavras, algumas apresentam subdivisões, algumas apresentam classificações. Por exemplo, não basta eu saber que a palavrinha é um pronome, eu vou ter que saber que tipo de pronome, se é um pronome pessoal, se é um pronome
por exemplo, possessivo, se é um pronome indefinido e por aí vai. Então, dentro das classes de palavras, algumas delas apresentam classificações, que são subdivisões. Então, o nosso edital trouxe lá, em classes de palavras, esse tópicozinho, classificação. Com ele que nós vamos trabalhar agora, é nele que eu vou focar essa nossa aula, tá? Então, na cor vermelha, você percebe o nome da classe de palavra, e como o nosso tópico aqui, o nosso foco, então, é a classificação, você vai perceber agora nas cores na cor preta, né, ou nas cores pretas lá, os itens com as subdivisões. Então, onde tem classificação, se você quiser, você pode pular subdivisão. O substantivo, pessoal, tem subdivisão. A maior parte das classes terá, tá? A subdivisão do substantivo, você vai perceber que eu separei alguns grupos aí. Percebam que nos 4 primeiros eu coloquei em pares e eu usei a palavra ou. Esse ou nesse caso aqui, pessoal, porque lembrem-se de que tudo em português é o contexto. Às vezes eu posso ter um contexto em que o ou é para indicar sinônimo. Então, se eu digo, por exemplo, que você pode chamar isso de classe morfológica ou classe gramatical. Percebam, nesse contexto, a palavrinha ou deu ideia de alternativa enquanto sinônimo. Uma não exclui a outra. Então, eu posso falar que o substantivo é uma classe de palavra, ou é uma classe morfológica, ou é uma classe gramatical. Então, às vezes, o ou, ele vai indicar expressões sinônimas. E, às vezes, é o contrário. Ele vai indicar ideias de que uma coisa ou outra. Se eu escolher uma, eu não posso escolher a outra. Então, por exemplo, em Minas, eu falo Cruzeiro ou Atlético, né? Um time ou outro. Não dá para eu dizer que são sinônimos, pelo contrário. Então, nesse caso da nossa tela, você vai visualizar aí pra gente que essa palavrinha ou, nesse contexto da tela, está indicando antônimos, opostos. Se eu chamar um substantivo de simples, consequentemente, eu não poderei chamá-lo de composto, tá? Então, esse ou aqui é como se fosse um Cruzeiro ou Atlético, é uma rixa, é uma rivalidade. Se o substantivo for simples, consequentemente, ele não pode ser chamado de composto. Só que vocês vão perceber que eu separei em pares. Então, uma classificação de um par não vai excluir a de outro par. Por exemplo, vamos pegar aqui na telinha, no cantinho, a palavrinha flor. A palavra flor, nós podemos puxar uma seta dela lá atrás para a palavra simples. Já vou explicar por quê. Então, flor é um substantivo simples. Também posso puxar uma seta aqui para primitivo. Ele é um substantivo primitivo. Então, percebam, o fato de eu falar que a palavra flor é um substantivo simples, não vai me impedir de dizer que ele também é um substantivo primitivo. E que, por coincidência, também na sequência de baixo, ele é um substantivo concreto, assim como ele também é um substantivo comum. Então, percebam que a classificação de um par não impede a outra. Agora, a partir do momento que eu falei que flor é um substantivo simples, consequentemente, eu não posso dizer que flor é um substantivo composto. Então, pessoal, esses pares, esse ou aí, é de exclusão. Se eu chamei um substantivo de simples, consequentemente, eu não posso, em hipótese alguma, chamá-lo de composto. Mas o fato de eu chamá-lo de simples não vai me impedir de chamar, por exemplo, de primitivo, de concreto. Então, um substantivo pode ter mais de uma classificação. Tome nota, põe isso aí. Observação, um substantivo pode ter mais de uma classificação. Agora, o que não pode é a classificação que se exclui, que é contrária, coincidir no mesmo contexto, a não ser que eu mudasse de contexto, né? Então, vamos lá? Voltando aqui para a nossa telinha, vamos apagar, então, a palavrinha flor. Primeira coisa que nós vamos fazer antes da classificação é relembrar o conceito. O que é um substantivo, de modo geral? Então, tome nota, registrem aí. Substantivo é palavra que representa os seres, de modo geral, tá? Então, a principal função do substantivo é representar os seres. Então, substantivo é palavra que representa os seres. Tem além disso, nós vamos falar já já, mas por enquanto, vamos pegar essa classificação, essa definição de que o substantivo, ele nomeia os seres. Então, por exemplo, não importa, pessoal, se é um ser vivo ou se é um ser que não tem vida própria. Então, se eu falo, por exemplo, caneta. Caneta era um ser bruto, um ser inanimado, não tem vida própria, mas ele é um ser. Então, caneta é um substantivo. Se eu falo criança, criança é um ser, então criança é um substantivo. Então, o papel principal do substantivo é para nomear os seres, independentemente de serem seres vivos ou seres que não têm vida própria, independentemente de ser um ser humano ou de ser um animal. Então, se eu falo cachorro, cachorro é um ser, é um substantivo. Se eu falo árvore, árvore é um ser, é um substantivo. Então, o substantivo tem esse papel de nomear os seres. Agora, além de nomear os seres, tome nota, põe lá. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres ou também a coisas relacionadas aos seres. Ou também a coisas relacionadas aos seres. Que coisas seriam essas? Preste atenção, que aqui vem um perigo. De modo geral, qual é a palavrinha que indica ação?
é o verbo, não é? Correr, por exemplo, é um verbo. Mas eu disse que o substantivo, ele dá nome, fique atento a essa palavrinha, ele dá nome aos seres, ou ele dá nome a coisas ligadas aos seres. Então, por exemplo, correr indica ação, e correr é um verbo. Mas quando eu dou nome a essa ação, e digo que a ação que a pessoa está praticando é uma corrida, então corrida também é um substantivo. Então, substantivo é palavra que dá nome aos seres ou a coisas ligadas aos seres. Por exemplo, as ações. A palavra que indica ação é o verbo, isso é fato, nós estamos mudando isso. Mas o nome que eu dou a essa ação, então a ação de correr, eu dou um nome para isso de corrida, é um substantivo. A mesma coisa acontecendo com os adjetivos. De modo geral, o adjetivo é que vai indicar a característica dos seres. Agora, quando eu dou nome a essa característica, então eu tenho um substantivo. Por exemplo, se eu digo bonito, bonito é um adjetivo. Agora, se eu digo, a beleza dele me encantou, a beleza dele. Se eu digo que ele é inteligente, inteligente é um adjetivo. Mas se eu falo que é a inteligência dele, então eu dei nome para essa característica. Então, substantivo é palavra que dá nome aos seres ou a coisas ligadas aos seres. Como, por exemplo, dá nome às ações que os seres praticam, dá nome às características relacionadas aos seres. Então, essa ideia de dar nome. Um macete para não confundir o substantivo com o verbo de ação, o substantivo com o adjetivo, com a característica, é que o substantivo, põe aí dica, o substantivo aceita sempre o artigo. O substantivo aceita sempre o artigo. Então, por exemplo, bonito. Bonito é adjetivo, mas o nome que eu dou a essa característica, eu digo, por exemplo, a beleza. A beleza. Então, aceitou agora o artigo, já foi um substantivo. Professora, mas eu posso falar o bonito menino. É verdade, você pode falar o bonito menino, mas esse artigo não está aí por causa da palavrinha bonito, e sim por causa da palavrinha bonito. E sim por causa da palavrinha menino. Seria, na verdade, o menino bonito. Eu só inverti a ordem para tentar confundir, né? Então, a dica é, substantivo, ele dá nome aos seres ou coisas ligadas aos seres, como as ações que os seres praticam, como as características atribuídas aos seres. E a dica é que o substantivo é ele quem aceita o artigo. Então, se eu digo o bonito menino, na verdade é o menino bonito. Então, o companheirinho do substantivo que vai nos ajudar é o artigo. Tranquilo? Então, esse é o conceito. Agora sim, uma vez que temos o conceito, podemos ir às subdivisões, às classificações. O substantivo pode ser simples ou composto. Então, simples, pessoal, põe aí um radical. Composto, 2 ou mais radicais. Tome nota. Simples, um radical. Composto, 2 ou mais radicais. Então, por exemplo, lembra da palavrinha flor? Flor é um substantivo, porque indica um ser, e é um substantivo simples. Mas eu digo beija-flor. Beija-flor também indica um ser, também é um substantivo, mas agora é um substantivo composto. Então, substantivo simples, apenas um radical. Substantivo composto, 2 ou mais radicais. Ou seja, a parte que dá origem à palavra, né? Então, flor é uma palavrinha só, ele é simples. Beija-flor, eu tive a origem mais de uma palavra, então agora ele é composto. Tranquilo? Vai pôr nos exemplos lá. Primitivo ou derivado? Pessoal, primitivo, nome de estudo, ó. Pri de primitivo é pri de primeiro. Lembra do homem primitivo, homem das cavernas? Aquele que teoricamente surgiu primeiro. Então, substantivo primitivo é aquele que surge primeiro. Derivado são aqueles que surgem a partir dos primitivos. Então, por exemplo, flor é uma palavra primitiva. Agora, se eu digo florzinha, florzinha já é derivado, porque florzinha veio de flor. Então, primitivo é o que surge primeiro, derivado é o que vem a partir dele. Os diminutivos são sempre palavras primitivas, perdão, são sempre palavras derivadas, põe a dica aí. Os diminutivos são sempre palavras derivadas. Os aumentativos, então se eu digo menino, menino é o primitivo. Se eu digo meninão, é o derivado. Se eu digo menininho, também é o derivado. Então, primitivo é o que surge primeiro. O derivado, ele vem a partir do primitivo. Por exemplo, os diminutivos, os aumentativos. Por exemplo, se eu digo casa, casa é a palavra primitiva. Se eu digo casarão, se eu digo casinha, se eu digo casebre, então aí já são palavras derivadas. Além de diminutivos e aumentativos, também são derivados palavras como, por exemplo, se eu digo, vamos supor, vamos pegar uma expressão aqui, pedra. Pedra é um termo primitivo. A partir de pedra, eu formo a expressão pedreira. Eu formo a expressão pedreiro. Então, quando eu coloco a profissão lá em pedreiro, ou quando eu coloco um local lá igual a pedreira, né? Então, aí nós temos os substantivos derivados. Tranquilo? Beleza? Então, derivado geralmente é aumentativo, diminutivo, as profissões, os locais. Concreto ou abstrato? Essa aqui é uma dúvida muito comum, né? Alguém andou dizendo por aí, certa vez, que concreto é o que pega e abstrato é o que eu não pego. Pelo amor de Deus, esquece isso. Se você tinha essa definição em mente, esquece. Põe aí bem grande. Substantivo concreto são seres.
Todos os seres são substantivos concretos. Não importa se eu pego, se eu não pego, se eu já vi, se eu nunca vi, se eu tenho medo, se eu acredito, enfim, todos os seres são substantivos concretos. Então, menino é um ser, é concreto. Criança é um ser, é concreto. Deus, preste atenção, Deus é um ser, não importa que eu não consigo pegar, então ele é concreto, é um ser espiritual, mas ele é um ser, tá? Então Deus é um substantivo concreto. Não importa se não tem vida própria, caneta é um substantivo concreto. Os animaizinhos, então, são seres, são concretos. Então todos os seres são substantivos concretos. Põe perigo, a palavrinha alma, depende do contexto, mas no contexto de, se eu falar assim, ó, a alma dele está vagando por aí. Então não importa se você vai rir, se não vai rir, se vai acreditar, se vai acreditar, é um substantivo concreto. Então, Deus e alma são substantivos concretos, porque são seres, ainda que sejam seres espirituais. Os seres da natureza, sol, lua, céu, estrela, todos são concretos. Os seres folclóricos, então, mula sem cabeça, saci pererê, lobisomem, são todos concretos. Então, substantivo concreto é aquele que denomina os seres. Aquele que denomina coisas ligadas aos seres, esses são abstratos. Então, lembra que a gente falou aquela hora de corrida? Se eu digo, a corrida vai começar, corrida é um substantivo abstrato, porque agora não é mais um ser e, pelo contrário, depende do ser para existir. Se não existisse o ser que iria correr, não existiria a corrida. Então, os substantivos concretos, eles denominam seres, e substantivos abstratos denominam as coisas que dependem do ser para existir. Por exemplo, as ações, como corrida. As qualidades, se eu falo inteligência, inteligência é um substantivo abstrato. Sem o ser, não tem a inteligência. Também os sentimentos, ó, amor é abstrato, porque tem que ter o ser que vai sentir, né? Então, tudo aquilo que depende do ser, os sentimentos, as características, as ações, tudo isso é substantivo abstrato, tranquilo? E agora, fechando os pares, né, nós temos lá comum ou próprio. Esse é mais tranquilo, né, gente? A gente aprende desde criança. Se eu digo, por exemplo, professora, é um substantivo comum. Mas se eu falo Ludmila, aí é o nome dessa professora, agora é um substantivo próprio. E é claro que os próprios com letras maiúsculas. Mas não só de pessoas, né? Se eu digo Curitiba, é um substantivo próprio. Se eu digo cidade, é um substantivo comum. Então, bem tranquilos. Esses aí são impares. Agora vamos ver um que não apareceu em par, que também entra como classificação do substantivo, que é o coletivo. O nome de estudo, né? Coletivo, da ideia de plural, de coletividade. Mas cuidado, a ideia, lembra que a gente já trabalhou com concordância. A concordância ideológica, você pode concordar com a ideia, mas não é a preferencial. Na concordância culta, a gente concorda com a palavra. Então põe aí, coletivo, a palavra é singular, apesar de a ideia ser de plural. Então, a palavra é singular, apesar de a ideia ser de plural. São palavras como, por exemplo, enxame. Então, enxame é um substantivo coletivo, porque é um conjunto de abelhas, por exemplo, mas a palavra enxame é singular. Então, eu falo, o enxame atacou a criança. Nada de falar que o enxame atacaram, pelo amor de Deus, isso é a concordância ideológica, não é? A palavra enxame é singular, tanto que eu usei o artigo no singular, então o enxame atacou. Então, coletivo é uma palavra singular que dá ideia de coletividade, que dá ideia de plural. Beleza? Tranquilo? Ó, não preocupa mais ficar decorando. Antigamente, muito antigamente, as provas perguntavam, né? Qual é o coletivo de tal palavra? Hoje não interessa isso pra gente. Interessa que no contexto você perceba que aquilo é um coletivo. Agora vamos, na sequência, falar da classificação dos adjetivos. Então, o conceito de adjetivo a gente acabou de antecipando, né? Então, põe aí, palavra que caracteriza os seres. Então, adjetivo, ele atribui característica aos seres. Gente, característica pode ser uma coisa boa, uma qualidade, por exemplo, ele é educado, como pode ser um defeito, ele é ignorante. Mas independentemente de ser uma coisa boa, uma qualidade, ou uma coisa ruim, um defeito, o adjetivo é a palavrinha que atribui característica aos seres, como os seres são substantivos, então o adjetivo sempre girando em torno do substantivo. Então lembrem-se, das classes nominais, o substantivo é o todo-poderoso. Em torno dos seres, nós temos outras classes girando. Por exemplo, o adjetivo. O adjetivo, ele vai ter agora as seguintes subdivisões. Pátrio ou gentílico. São sinônimos aqui. Eu pus entre parênteses para não confundir com o ou lá de cima, de exclusão. Agora é sinônimo, tá? Já o ou lá embaixo vai ser de novo exclusão. Gente, pátrio, como o nome já diz, é uma palavrinha que vai indicar a pátria, que vai indicar a origem. Mas agora, cuidado. Pátria, pra gente, é o país, é a nação. No caso específico do adjetivo pátrio, ele indica a origem, independentemente de ser o país,
a cidade, o estado, a região, não importa. Então, se eu falo que ele é brasileiro, brasileiro é um adjetivo pátrio. Mas se eu falo que ele é curitibano, curitibano também é um adjetivo pátrio. Não importa se é o país, se é a cidade, se é o estado, se eu falo que é paranaense, também é adjetivo pátrio. Então, o adjetivo pátrio, também chamado de gentílico, gentílico, um nomezinho parece difícil, mas indica a origem dessa gente, desse povo, tá bom? Então, adjetivo pátrio, gentílico, indica a origem dos seres. Pode ser um estado, um país, uma cidade, uma região. Se eu falo que eu, Ludmila, sou norte mineira, quer dizer que eu sou do norte de Minas. Então, pode ser uma região, não tem problema. Então, pode ser estado, cidade, país, região, continente. Se eu falo que ele é europeu, então pode ser um continente, não importa, tá? Indicou a origem dos seres, é adjetivo pátrio. Dica com letra minúscula, com letra minúscula. O pessoal confunde, como Brasil eu ponho maiúsculo, às vezes a pessoa põe brasileiro lá com letra minúscula, a não ser que eu fosse começar a frase, né? Respondendo uma perguntinha, qual a sua nacionalidade? Está começando a frase, brasileira. Mas se você vai escrever, minha nacionalidade é brasileira, então adjetivo pátrio é com letra minúscula, beleza? Agora, para fechar adjetivo, a classificação aqui é bem em menor quantidade, agora o ou de exclusão novamente, explicativo ou restritivo. Pessoal, o nomezinho de estudo pra gente, ó. Restritivo. Ele restringe, põe lá, restritivo. Ele restringe a característica a apenas uns seres daquela espécie. Então, se eu disser, por exemplo, homem charmoso. Charmoso é um adjetivo restritivo, porque nem todo homem é charmoso. Agora, se eu disser homem mortal, homem mortal já é uma característica agora que eu vou dizer que pertence a todos os seres que são homens. Todo homem, até que prove o contrário, né? Ele é mortal, ele vai morrer um dia. Então, esse adjetivo já é o quê? Explicativo. Então, põe lá, restritivo, como o nome já diz, ele restringe. Então, nós vamos pôr aqui a palavrinha alguns. Quer dizer que apenas alguns seres daquela espécie vão ter aquela característica. O explicativo, ele é o contrário do restritivo. Se o restritivo restringe, o que o explicativo faz? Ele generaliza. Nós vamos pôr aqui para ele a palavrinha todos. Agora nós teremos uma característica que vai pertencer a todos os seres daquela espécie, ok? Então, adjetivo explicativo generaliza, a característica pertence a todos os seres da espécie. Adjetivo restritivo, como o nome já diz, ele delimita, ele restringe a característica a apenas alguns seres daquela espécie. Agora nós vamos falar do advérbio. Não se esqueça, tome nota aí, que a palavrinha-chave de advérbio é a palavra circunstância. O advérbio é uma palavrinha que indica circunstância. Nós já havíamos falado disso. E aí você vai colocar, ó, o númerozinho 7 entre parênteses. Nós temos 7 circunstâncias que podem ser expressas pelos advérbios. Circunstâncias de tempo. Um macete, tome nota, já tinha falado, mas só para reforçar, é que responde a perguntinha quando. Respondeu a perguntinha quando é circunstância de tempo. São palavrinhas como ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, anteontem, agora. Então você fala, cheguei agora. Quando que eu cheguei? Agora. Tome nota, põe aí, ó, cedo e tarde, são advérbios de tempo. Quando que ele chegou? Chegou cedo, chegou tarde. Palavras como nunca, sempre, podem ser de tempos. Eu falo que eu sempre estudo para as provas. Eu nunca estudo para as provas. Então, sempre, nunca, às vezes, de vez em quando, frequentemente, raramente, geralmente. Isso tudo é advérbio de tempo. Outra circunstância lá, pessoal, lugar. Tome nota. Qual é o macetezinho para lugar? A palavrinha onde. Então, se eu falo palavras como aqui, quer dizer, onde que você está? Aqui, aqui é o lugar. Aqui, lá, perto, longe. Olha, eu moro perto do colégio. Então, onde que eu moro? Perto. Então, palavras como perto e longe dão ideia de lugar. Então, aqui, aí, lá, perto, longe, em frente, ao lado, acima, abaixo. Tudo isso é advérbio de lugar. Modo, o macetezinho agora é a perguntinha como. Então, respondeu a perguntinha quando? Circunstância de tempo. Respondeu a perguntinha onde? Circunstância de lugar. Respondeu a perguntinha como? Circunstância de modo. Então, são palavras como lentamente. Como que ele saiu? Lentamente. Então, lentamente, calmamente, apressadamente, rapidamente, silenciosamente, por aí vai. Para não parecer que sempre vai ter essa terminaçãozinha, não é, em mente, porque é muito comum mesmo, mas cuidado. Eu tenho algumas palavras que têm o sufixo mente e nem por isso são advérbios de modo. Por exemplo, frequentemente. Frequentemente é um advérbio de tempo. Assim como eu posso ter uma palavra sem o sufixo mente e ser advérbio de modo. Então, ele agiu bem. Então, como que ele agiu? Bem. E o contrário de bem é mal com L. Não se esqueça disso. Então, mal com L também é advérbio de modo. Ele agiu bem, ele agiu mal. Tá? Tranquilo? São advérbios de modo. E tem também expressões como às pressas. Então, como que ele saiu, né? Às pressas também é advérbio de modo. Dúvida, a palavrinha que indica dúvida por excelência é a palavrinha talvez, né? Então, são palavras como talvez,
expressões populares como quem sabe, pode ser. Então, essas expressões indicam dúvida. E tem aquela palavrinha que vem, parecida com a origem espanhol, quiçá, só que em espanhol é quizás, com Z e com acentinho, e tem o S no final. Em português, nós não temos esse S no final, é quiçá. Escreve assim, ó, vou colocar na tela para você visualizar melhor. Quiçá, com C cedilha, porque em espanhol não tem C cedilha, então é quiçás com Z. Então, quiçá é sinônimo de talvez. Você virá aula amanhã? Talvez. Você virá aula amanhã? Quiçá. Então, quiçá, advérbio de dúvida, tá bom? Também palavras como provavelmente, possivelmente e por aí vai. A afirmação a palavra por excelência é sim, e negação, a palavra por excelência é não. Então, sim é advérbio de negação, sim é advérbio de afirmação e não é advérbio de negação. Agora, no caso da afirmação, além da palavra sim, nós temos palavras como realmente, certamente, com certeza. Então, você virá aula amanhã? Sim. Você virá aula amanhã? Com certeza. Então, advérbio de afirmação, sim, certamente, com certeza, e por aí vai. Advérbio de negação, não, e dependendo do contexto, aquele nunca, que era de tempo, pode ser negação. Ó, cuidado. Quando você estuda para as provas? Nunca. Então, esse aqui é de tempo. Agora, você seria capaz de me trair? Nunca. Que é a ideia de que eu estou negando, né? Então, agora já é negação. Tem que olhar com bastante cuidado o contexto. Intensidade. Intensidade, cuidado, que pode ser para mais e pode ser para menos. São palavrinhas como muito, pouco, bastante, demais. Então, assim como muito é intensidade, pouco também é intensidade, tá? E nós vimos o caso do muito, que pode confrontar com um pronome indefinido. Nós já havíamos visto isso lá atrás. Então, essas são as 7 circunstâncias expressas pelos advérbios. Agora, vamos aos artigos. Artigo é bem tranquilo, ele não dá trabalho. Primeiro, porque é a única classe de palavras que a listinha é fechada. Quando a gente dá exemplo de palavras da língua portuguesa, a gente coloca sempre o etc, né? Os substantivos. Aliás, única não. Preposição também tem uma listinha fechada. Mas o advérbio, o artigo, além da classe ser fechada, são só 8 palavrinhas. É bem tranquilo. Então, põe aí, apenas 8 palavras da língua portuguesa podem ser artigos. Apenas 8 palavras da língua portuguesa podem ser artigos. Definidos, põe lá, o, a, os, as. E indefinidos, um, uma, uns, umas. Então, pessoal, exclusivamente essas 8 palavras são artigos na língua portuguesa, não tem outra, tá? O, a, os, as, que são os artigos definidos, uma, uns, umas, que são os artigos indefinidos. Ó, in, prefixo de negação. Então, o nome de estudo. Definido, ele vai definir. Lembra que eu falei que o artigo está sempre ligado ao substantivo? Então, definido, ele vai definir esse substantivo. O indefinido, ele vai se referir ao substantivo de maneira vaga. Então, se eu digo, o professor chegou, então é um professor específico. Suponho que você saiba quem é. Agora, se eu chego para você e digo, professor chegou. Então, suponho que você não sabe, não conhece o nome desse professor, não sabe quem é esse professor, tá? Então, definido, o, a, os, as, ele refere ao ser de maneira precisa, e indefinido, uma, uns, umas, ele se refere aos seres de maneira vaga, ok? Então, cuidado com isso na prova. Se eu falo, o rio da cidade inundou. E se eu falo, rio da cidade inundou, olha o perigo aí. O rio da cidade inundou. Pressupõe que a cidade só tem um rio e foi aquele lá que inundou. Agora, se eu digo, rio da cidade inundou, quer dizer que a cidade tem vários rios, ou pelo menos mais de um, e aí você não sabe exatamente, não precisou nesse contexto, qual foi o rio que inundou. Ok? Vamos seguir agora para o pronome. Pronome nós temos 6 possibilidades, gente. Pronome pessoal, o nome de estudo, ó, pessoal. Põe aí, indica as pessoas gramaticais, as pessoas do discurso. Então, pronome pessoal indica as pessoas gramaticais, as pessoas do discurso. São palavras como eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou equivalentes. Então, pronome pessoal são as pessoas gramaticais, as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os pronomes pessoais por excelência, mas nós temos os equivalentes. Por exemplo, no lugar de eu falar que ele ama eu vou dizer que ele me ama, né? Então, me, te, se, nos, vos, são equivalentes lá. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou as palavras que substituem os pronomes pessoais, mas ainda assim, sempre representando as pessoas gramaticais. Me, te, se, nos, vos. Naquela aula de colocação pronominal, eu detalhei para vocês com mais precisão a listinha lá, ok? Beleza? E aqui eu não vou me alongar muito, porque eu já falei para vocês na aula anterior, em aulas anteriores, sobre aquela questão de oblíquo átono, oblíquo tônico, isso lá na aula de colocação pronominal vocês têm. Possessivo, como o nome já diz, indica posse. São palavras como meu, minha, seu, sua, teu, nosso. Então, possessivo indica posse, bem tranquilo. Demonstrativo, pessoal, demonstrar é apontar, indicar. Demonstrativo, eu brinco que o dedinho vai junto. São palavras como este, aqui,
aquele. Então, isso que é pronome demonstrativo. Eu uso para demonstrar, para indicar. Professora, quando que eu uso este e esse? Aguarde que em outra aula eu vou mencionar para vocês. Por enquanto, aqui é só a classificação. Esta é a aula de classificação, tá? Por isso que eu estou indo bem rapidinho. Então, demonstrativo são palavras como este, aquele. São palavras que eu mostro para demonstrar, para indicar. Indefinido. Pronome indefinido é aquele que a gente viu que tem que tomar cuidado, porque ele confronta com, em alguns casos, com advérbio, né? Então, lembrar que o advérbio não varia e o pronome indefinido ele sofre variação. São palavras que indefinem os seres na quantidade ou na identidade. Então, palavras como alguém, se eu digo alguém está te chamando, eu indefini. Palavras como muito, eu tenho muito dinheiro, mas muito quanto? Então, indefinido. Ele indefine os seres com relação à identidade, alguém está te chamando, ou à quantidade, eu tenho muito dinheiro, mas muito quanto? E lembrar sempre, põe lá, lembrete, pronome acompanha substantivo. Pronome acompanha substantivo. Os interrogativos, como o nome já diz, eles vão interrogar, perguntar. São palavras como quem, de quem é você, qual, de qual o seu nome, tá? Então, esse tipo de palavra. Quem, de quem é você, qual, de qual o seu nome, é sempre aí, sempre em frases interrogativas. Então, fica fácil. O pronome relativo, eu não vou me alongar tanto aqui, porque lá na aula das orações adjetivas, eu passei para vocês. Então, o pronome relativo, põe lá, ver, rever, aula de oração adjetiva. Mas são palavrinhas como o qual, a qual, os quais, as quais, que e quem, quando puderem ser substituídos por esse o qual. Então, pronome relativo, rever lá na aula das orações adjetivas. Ok? Tranquilo? E de modo geral, ele serve para evitar repetição. Evita repetição. Numeral. Pessoal, não vamos confundir número com numeral. Se eu escrevo a palavrinha 2, esta palavra pertence à classe do numeral. Se eu coloco o número 2 na linguagem matemática, isso é um número, tá bom? Então, se eu coloco em simbologia, em linguagem matemática, o número é um número. Agora, a partir do momento que eu escrevo a palavra, a classe se chama numeral. Tranquilo? O numeral vai subdividir em cardinal, são os que eu uso para contar. 1, 2, 3, 100, 1000, esse é cardinal. Põe lá, para contar. Ordinal é para ordenar, organizar. Então, primeiro, segundo, terceiro. Então, veja bem, 1, 2, 3, isso é cardinal. Primeiro, segundo, terceiro, isso é ordinal. Então, ordinal é para ordenar, organizar, ok? Centésimo, milésimo e por aí vai. Fracionário, como o nome já diz, ele indica uma fração. Então, essa fração aqui, ó, eu vou ler 1/2, né? Então, esse meio aí é o numeral fracionário. 1/3, 1/4, isso tudo aqui é numeral fracionário. Multiplicativo, como o nome já diz, eu vou usar para multiplicar. Então, se eu falar que eu tenho o dobro de tempo livre do que você tem, então, quem me dera, né? Mas, enfim, o dobro, o triplo, o quádruplo, isso é numeral multiplicativo. Então, fracionário vem a divisãozinha, a fração junta, e multiplicativo, o sinalzinho de vezes, fica implícito lá pra gente, ok? Essa é a classificação do numeral. E agora, na sequência, para fecharmos a aula, a classificação da preposição e da interjeição, ela não tem. Então, lá embaixo na telinha, pessoal, não é porque eu esqueci não, tá? Escrevam aí, ó, não tem. Então, preposição e interjeição, elas não dão trabalho, porque elas não apresentam subdivisão. Então, essas duas classes aqui, elas são tranquilas pra gente. Preposição, eu chamo só de preposição. Interjeição, eu chamo só de interjeição. São classes que não apresentam subdivisão. Mas a interjeição, para vocês não ficarem assim, o que é mesmo interjeição? Põe lá, interjeição e preposição não apresentam subdivisão. A interjeição, de modo geral, é palavra de emoção. Eu machuco e falo, ai! Eu tomo um susto e falo, ui, né? Então, esse tipo de palavra é interjeição. Então, ai, ui. Quando eu quero cumprimentar alguém, digo, ei, oi, olá. Quando eu vou despedir, falo, tchau, adeus, até breve. Então, isso é interjeição. Palavras de algum tipo de emoção. Então, ui, oi, epa, upa, oba! Esse tipo de palavra é interjeição e também palavra de saudação. Oi, ei, tchau, isso é interjeição. Mas essa palavrinha, se eu pego oi, é uma interjeição. Se eu pego ai, é uma interjeição. Não tem subdivisão, beleza? Preposição. Preposição, de modo geral, tem aquele papel semelhante ao da conjunção. Ligar é um conectivo, então a preposição é um conectivo, ele liga expressões, também sem subdivisão. Então a palavrinha de eu gosto de você, é uma preposição. A palavrinha para, de eu fiz isso para você, é uma preposição. Não tem subdivisão. Tranquilo? A conjunção, que tem um papel parecido então com a preposição de ser um elemento conectivo, essa tem subdivisão, só que eu não vou me alongar aqui, porque nós já vimos essa subdivisão lá na aula específica das conjunções. Ela pode ser coordenativa e ela pode ser subordinativa. Põe aí, rever, se for preciso, né, claro, a aula das conjunções.
Beleza? E agora, para fecharmos, então, esse tópico das classificações, vamos à classificação do verbo. 1, 2, 3, 4, 5, então põe o númerozinho 5 aí entre parênteses. Professora, mas o verbo não era aquele negócio de verbo de ligação, VL, e verbo significativo, VS? Sim e não. Pessoal, cuidado, põe aí, perigo, não confunda, não confunda. Não confunda a classificação sintática do verbo com a classificação morfológica. Não confunda a classificação sintática do verbo com a classificação morfológica. A classificação sintática do verbo, põe aí bem grande, a classificação sintática do verbo depende do contexto. A classificação sintática do verbo depende do contexto. Essa sim é aquele negócio de VL e VS, que eu vou ter que olhar para o contexto para ver o sentido que ele transmite, lembra? Então a classificação sintática tem que olhar o sentido, depende do contexto. A classificação morfológica, ela não precisa do contexto. Então vamos ver a classificação morfológica agora. Pessoal, regular, irregular e anômalo, essas três primeiras, põe aí, estão ligadas ao radical do verbo. Põe aí, estão ligadas ao radical do verbo. Como assim estão ligadas ao radical? O primeiro nome diz tudo, o verbo regular é aquele que mantém uma regularidade. Então, aquele verbo que não sofre alteração no radical. Põe lá, verbo regular é aquele que não sofre alteração no radical. Então, ele não dá muito trabalho. Uma dica, um macete, é que a gente consegue perceber de modo geral essa regularidade ou essa irregularidade já na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, de modo geral, nós notamos a irregularidade na primeira pessoa do singular, eu, no presente do indicativo. Então, vamos lá. Regular não altera radical. Irregular é o contrário, né? Altera o radical. Então, vamos ver lá na telinha comigo o exemplo. Pega o verbo amar. Pensa no verbo amar e conjuga esse verbo amar aí pra mim. Em vários tempos, em várias pessoas. Eu amo, eu amei, tu amastes, ele ama, eu amarei. Então, percebam que esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, a M, que é o nosso radical, ele vai se manter inalterado. Então, esse verbo amar, ele é regular, porque amo, amei, amarei, o radical ficou inalterado. Agora, pega o verbo fazer, que você vai perceber que o radical tem agora um Z, e conjuga para mim esse verbo fazer na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Não é eu faço, não é? Eu faço. Então, perceba que o Z virou-se a cedilha. Esse verbo, então, é um verbo irregular. Tranquilo? Então, o verbo regular não altera o radical e o verbo irregular altera o radical. Como, por exemplo, o verbo fazer, que vira o Z vira essa cedilha. O verbo trazer, em que o Z vira G, eu trago. Então, no presente eu trago. Não pode ser presente para pretérito, mas enfim. Não pode ser trago para pretérito, mas no presente eu trago o meu material todos os dias. Então, pessoal, isso é o verbo regular e irregular. Anômalo, galera, anômalo na língua portuguesa são só dois, então fica mais fácil, tá? São apenas dois, que são exclusivamente, tome nota aí, os verbos ir e ser. São somente eles dois, ir e ser. Os únicos verbos da língua portuguesa que eu posso chamar de anômalo são os verbos ir e ser. Anomalia é uma esquisitice. Então põe lá, verbo anômalo apresenta irregularidade profunda no radical. Então, ó, verbo regular não altera o radical. Verbo irregular altera o radical. Então, por exemplo, amar lá no verbo regular. Por exemplo, fazer lá no verbo irregular. Verbo anômalo altera profundamente o radical. Altera profundamente o radical. São só dois, ser e ir. Então, agora não é exemplo, aqui são só eles dois. Olha só, o verbo ser, na terceira pessoa, fica ele é. Olha a diferença de ser para é. Esse verbo ser, na primeira pessoa no pretérito, eu fui. Olha a diferença, não é? Então, ele alterou profundamente o radical. A mesma coisa no verbo ir. O verbo ir, eu vou, veja bem, verbo ir fica eu vou, olha que loucura, né? Alterou profundamente. Então, isso é verbo anômalo. E eles são tão estranhos que, às vezes, eles podem coincidir e a gente tem que olhar o contexto. Eu fui feliz, eu fui ao clube. Olha só, o mesmo verbo, fui, mas uma de ter sido feliz é verbo ser. O outro de ter ido ao clube é verbo ir. Então, cuidado que tem que olhar o contexto, eles se confundem às vezes, tá bom? Defectivo, pessoal, eu brinco que é um verbo defeituoso. Ele tem algum defeito, ou seja, ausência de conjugação. Põe lá, ausência de conjugação. Os principais da língua portuguesa são os verbos que a gente imita som de animal, por exemplo, latir. Eu posso falar que o cachorro late demais, mas põe isso pra mim na primeira pessoa, eu lato, não deu muito certo, né? Então, o verbo defectivo, ele é defeituoso, ele apresenta ausência em algumas conjugações, como acontece, por exemplo, com verbos que imitam sons de animal, o verbo latir. Acontece também com alguns outros verbos de fenômeno da natureza. Eu posso falar que choveu ontem, que chove bastante hoje, mas eu não posso falar que eu chovo, né? Então, verbos de fenômeno da natureza.
E além dos de imitação de sons de animais, e além dos fenômenos da natureza, vale a pena anotar, põe aí, dica, principais verbos efetivos. Abolir, então não posso falar eu abolo. Expandir, eu expando, então não deu certo, tá vendo? Abolir, expandir, falir e colorir. Abolir, expandir, falir e colorir. Esses são os principais, não são só esses, mas são os que aparecem com mais frequência nas provas. E agora, para encerrarmos finalmente a aula, que eu já extrapolei meu tempo aqui bastante, o verbo abundante. Pessoal, o verbo abundante, abundância é fartura, é aquele em que a sobra no particípio, tá? Então, põe lá, verbo abundante, mais de um particípio. Regular e também irregular. Mais de um particípio, regular e também irregular. Como, por exemplo, o verbo nascer. Eu posso falar que o bebê já havia nascido. E eu posso falar que essa característica é nata do ser humano, nata de nascer com o ser humano. Quer ver outro exemplo mais fácil? Morrer. O homem já havia morrido quando cheguei ao hospital e o homem já estava morto. Olha só, morrido, morto, nato, nascido, impresso, imprimido. Isso é verbo abundante. Mais de uma opção no particípio. Tranquilo? Belezinha? Então, no próximo encontro, nós vamos continuar falando das classes de palavras no próximo tópico, que é o tópico das flexões. Aguardo vocês!